As galinhas são aves bastante engraçadas e um pouco estranhas. Elas fazem uma variedade de coisas que podem confundir as pessoas. Uma delas é a necessidade de cavar buracos. E elas fazem isso sempre que possível. Às vezes as galinhas cavam só porque estão entediadas, mas outras vezes elas se enterram no chão. Essa é uma maneira de consertar um erro da evolução. O que acontece é que ela privou as galinhas de maneiras de se proteger do calor, por isso elas tiveram que inventar seus próprios meios. A maneira mais fácil é cavar um buraco fundo o suficiente para que a terra esteja fresca e depois entrar nele e esperar que o corpo esfrie pouco a pouco. Funciona? E como? No entanto, a necessidade de se refrescar não é a finalidade mais estranha da terra para as aves. Não são só as galinhas que se sujam com terra, poeira ou areia. Outros pássaros também fazem isso, mas o fazem para tomar banho, por assim dizer. Bem, quando você não gosta de se molhar, tem que procurar algumas opções. Ao entrar em contato com as penas das aves, a poeira absorve o excesso de gordura que emaranha a plumagem. Essa poeira encharcada de gordura é facilmente removida e as penas ficam limpinhas. Penas limpas significam uma ótima aerodinâmica, nada de parasitas e muito mais. Além disso, a poeira, a areia ou a terra podem funcionar como um esfoliante corporal, removendo a pele morta e as sujeiras. Puras vantagens. Mas nem sempre um pássaro rolando no chão parece saudável. Ora, às vezes até mesmo os ornitólogos experientes não conseguem identificar rapidamente o que exatamente está acontecendo. É um banho de areia? Ou a ave está ferida e com dor? Ou será que alguém a atacou? Todos esses movimentos convulsivos podem ser realmente preocupantes. Mas, em geral, se você por acaso vir algo assim, não corra para ajudar o pássaro e não o tire do chão. Talvez o pobre bichinho esteja apenas tentando se refrescar. Obviamente, não podemos dizer que todas as aves evitam a água. Existem patos, pinguins... Mas o exemplo mais inesperado são os machos de cortiçol de Namáqua, que não só entram na água, como também a acumulam, como esponjas. Esses cortiçóis vivem em alguns dos lugares mais secos da Terra. Imagine que seus filhotes acabaram de nascer, estão com sede, então você precisa buscar água. E como fazer isso se você é só um pássaro que não é um pelicano? Coletar o líquido com as penas. Literalmente. O macho voa até uma poça e entra nela para que a água toque o seu abdômen. Depois ele se balança para frente e para trás, se chacoalhando de tempos em tempos. Ele faz isso por uns 15 minutos. A estrutura especial de suas penas permite que ele absorva e carregue 25 ml de líquido, ou seja, cerca de 2 colheres de sopa. Depois disso, basta dar água para os filhotes. Para dizer a verdade, esta é realmente a maneira mais incomum de coletar água que já vi nos animais. Nem mesmo as aranhas que, pelo visto, bebem a água condensada em suas teias a partir da umidade do ar são tão surpreendentes. Isso é até lógico. Todo mundo deve já ter visto essas minúsculas gotas nos fios finos das teias pelo menos uma vez. Se não viu ao vivo, pelo menos em alguma fotografia. As aranhas simplesmente tinham que aproveitar essa água. Não iam desperdiçar algo bom, né? A propósito, os humanos já descobriram que estruturas baseadas no princípio das teias podem coletar água por conta própria. Esta estrutura, chamada Torre Huarca, não requer energia e todos os dias coleta água potável diretamente do ar. Ou melhor, da chuva, da neblina e do orvalho. Dizem que ela realmente funciona. Mas os humanos não são tão interessantes quanto os animais selvagens. Se você acompanha nossos vídeos há algum tempo, já sabe quais são as minhas prioridades. Então, digam oi para os crocodilos de água salgada. Quando esses crocodilos estão muito longe da água e é época de seca, eles tentam se refrescar da mesma maneira que as galinhas fazem, cavando o solo. Só que os crocodilos procuram lama. Afinal, ela é molhada e ajuda a evitar a desidratação e as queimaduras solares. Mas em vez de salvação, a lama pode virar sua sepultura. O crocodilo se enterra na lama e acaba entrando em uma armadilha. Ele fica preso, superaquece e morre. A luz solar direta pode matar um crocodilo de água salgada em questão de dias. Pois é, uma morte terrível. Mas por que os animais começaram a tentar fugir do calor justamente na lama?
Ou seja, eu entendo quando os crocodilos fazem isso durante uma seca, mas eles não são os únicos. Os porcos, por exemplo, adoram a lama e definitivamente não podem ser considerados parentes próximos dos crocodilos. Um dia, os cientistas também ficaram curiosos para saber de onde veio esse amor dos porcos pela lama e descobriram que a culpa de tudo é das glândulas sudoríparas. Ou melhor, da falta delas, além de um monte de depósitos de gordura e um corpo que parece um barril com pernas. Quando um porco chafurda na lama, isso reduz a temperatura do seu corpo em cerca de 2 graus Celsius. Ou seja, mesmo que a evolução desse aos porcos glândulas sudoríparas suficientes, chafurdar ainda seria mais eficiente. Mas tem mais! Um banho de lama é mais refrescante do que uma imersão em água fria, porque a umidade da lama evapora mais lentamente, o que significa que o efeito dura mais tempo. Outros animais sabem disso, mas ainda bem que os humanos simplesmente usam as glândulas sudoríparas. Muitas vezes os métodos de resfriamento dos animais são... bem, digamos que eles não são tão adequados para nós. O marabu, por exemplo, defeca nas próprias patas. Ué, o que tem? Os excrementos contêm umidade, a qual evapora e resfria a pele. Ou seja, eles funcionam exatamente da mesma forma que o nosso suor e ainda tem um bônus. As fezes do marabu clareiam suas patas e, portanto, elas aquecem menos. A propósito, já que estamos falando das propriedades refrescantes dos excrementos das aves, tenho uma ótima notícia para vocês. Eles podem nos salvar do aquecimento global. Pesquisadores descobriram que a amônia encontrada nos excrementos das aves marinhas afeta a composição química da atmosfera do Ártico. Mais excremento significa mais amônia. Mais amônia significa mais nuvens, e mais nuvens significa mais frescor. Talvez seja a hora de falar de outros animais. As cigarras dão banho umas nas outras para se refrescarem. E sim, você entendeu direito. Trata-se de um banho de urina. Em dias quentes, as cigarras consomem mais líquido das folhas das árvores de propósito, para que depois elas urinem ativamente e diminuam a temperatura corporal. Então, se você estiver andando debaixo de árvores em um dia quente e sentir algo pingando em sua cabeça, bem, use um chapéu da próxima vez. Ao contrário das cigarras, as formigas prateadas do Saara se comportam melhor e não espirram nada em ninguém. Mesmo assim, podem suportar um calor inacreditável. Elas literalmente percorrem o deserto e coletam os cadáveres de insetos que não suportaram as altas temperaturas. E essas formigas aguentam o calor porque são... peludas. Não, sério, você está vendo esse tom prateado diferente? Ele surge devido a pelos microscópicos. Eles refletem a luz, ajudando as formigas a se refrescar e não superaquecer. É como se fosse uma roupa geladeira. Ah, você acha que uma roupa geladeira é um exagero? Que tal uma roupa ar-condicionado? Essas roupas realmente existem e os primeiros modelos apareceram lá nos anos 2000. No Japão, claro. As roupas com sistema de resfriamento de ar são produzidas pela marca Kushofuku. Parece que alguém simplesmente costurou alguns coolers de computador em uma jaqueta ou calça. Essas peças podem ser adquiridas até hoje por cerca de $50, segundo a Amazon. Mas sabe, estamos falando tanto sobre sistemas de refrigeração animal hoje, e ainda não mencionamos os hipopótamos. Os hipopótamos e seu suor sangrento! Escreva nos comentários se você também estava esperando a aparição deles. Quando você vê um hipopótamo suado, parece que esse animal acabou de sair de algum filme de terror e seu encontro com ele não terminará nada bem. Encontrar um hipopótamo na natureza não é mesmo a melhor ideia. No entanto, o líquido vermelho que cobre o animal não é um suor do jeito que conhecemos. O suor deve evaporar e resfriar a pele, enquanto esse líquido a hidrata e age como um protetor solar. Já disse em vídeos anteriores. Os hipopótamos têm a pele muito delicada e sensível a queimaduras. Inicialmente, as secreções são incolores, mas ficam vermelhas pouco a pouco. Os cientistas acreditam que isso aumenta a proteção contra o sol. Além disso, o suor vermelho tem uma propriedade antibiótica, ou seja, só traz benefícios. Mas não para as pessoas. No Antigo Egito havia uma espécie de crença de que os hipopótamos se machucavam propositalmente quando engordavam demais ou simplesmente não se sentiam bem. Eles pensavam que o sangue saía e em seguida os animais ficavam mais saudáveis.
Não sei por que os médicos do Antigo Egito achavam que era assim, mas começaram a prescrever essa prática para seus pacientes. Humanos, não hipopótamos. Então essa sangria absolutamente inútil se espalhou para outros países e persistiu na medicina tradicional ocidental até os anos 1800. Foi essa prática que matou o lendário Robin Hood. Isso de acordo com uma velha balada, é claro. Imagine só! O Robin Hood morreu por causa do sangramento de hipopótamos do Antigo Egito, que, como sabemos, nem sequer sangravam. Mas tudo bem. O processo de resfriamento dos hipopótamos confundiram os antigos egípcios. Enquanto isso, pequenas moscas fazem bolhas. Para se esfriar, elas sopram sucos gástricos pela boca, o que forma uma bolha. Então ela esfria e a mosca a puxa de volta. Parece um pouco estranho, mas ela esfria a cabeça, o tórax e a barriga da mosca. Se repetir todo o processo mais algumas vezes, o efeito de resfriamento aumentará. Será que as moscas podem congelar assim? E agora, atenção! Senhoras e senhores, o comportamento mais absurdo que um animal tem para se refrescar. Estamos falando do peixe que sai da água. Enquanto qualquer outra criatura tenta entrar na água para diminuir sua temperatura corporal, o Cryptolebias marmoratus se resfria no ar. Quando a água nos trópicos ou subtrópicos onde vive chega a uns 36, 38 graus Celsius, esse peixe salta para a margem. Embora a temperatura do ar e da água seja aproximadamente a mesma, por algum motivo o peixe consegue realmente se esfriar em poucos segundos e então retorna à água. Os cientistas ainda não sabem como isso funciona. Então, se você tiver alguma ideia, conte para nós nos comentários. Até mais!